Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Igreja de Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz é o resultado do que a graça nos fez. Somos salvos pela graça, e a paz é o resultado de quem é salvo. Amém? Por isso Paulo saudava as igrejas, e nós saudamos os irmãos hoje com a graça e a paz. A paz é o resultado, a graça é o meio por qual nós fomos salvos. Amém? Amém? Nós estamos chegando ao fim desta conferência. Já estão tudo treinados, é a segunda vez que me trazem aqui, viu? Eu só fiz assim, ó. Gente, eu quero dizer que tem sido uma honra para mim. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso líder da mocidade, que gentilmente aceitou de forma flexível a mudança da data. Pastor Francisco, em nome da juventude, me ligou, mandou uma mensagem, na verdade, me propondo uma data para estar com os irmãos. Eu não tive condições dessa data, mas trouxe uma contraproposta, sabe, irmão Saulo? E eles aceitaram. E eu quero agradecer aqui o carinho de todos os irmãos, pela forma como os irmãos têm nos recebido. Já quero agradecer a Deus pela vida da irmã Amparo, eu sei. Cadê ela? Estou tentando visualizá-la aqui. Cadê a irmã Amparo? Lá no cantinho. Muito obrigado, irmã Amparo, pelo carinho. Eu fui amparado pela irmã Amparo, com toda a minha família. Assim como da primeira vez que estive aqui, eu fui amparado pela irmã que eu batizei, o nome dela de Graça, porque eu fui agraciado na sua casa. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos, a igreja sempre muito amorosa. A igreja nos recebe de uma forma muito agradável, a gente se sente muito bem. Daí, eu, conversando com o pastor, trouxe para ele uma contraproposta, e ele aceitou, hein? Aceitou em nome de toda a juventude, e a gente hoje está aqui. De forma que ontem de noite tive o prazer de conhecer o irmão Saulo e ministério. Deus abençoe, irmão Saulo. Que ministério lindo Deus lhe deu, e que o Senhor continue lhe sustentando nesse ministério. E é bom a gente sair assim, porque a gente acaba conhecendo tantos ministros de música, pastores, e o Senhor há de preparar um momento excepcional para estarmos com os irmãos lá em Vitorino Freire, né? E eu quero agradecer do fundo do meu coração esse abraço da Primeira Igreja Batista aqui em Esperantinópolis. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Eu falo aqui em nome da irmã Grace. Cadê a irmã Grace? Falo aqui em nome do Samuel. Meu filho, graças a Deus, está sem febre, tá? Graças a Deus. Não pôde vir ao culto ontem, nem hoje pela manhã, mas hoje à tarde já teve um tempo ali de convivência com os irmãos. Tivemos ali com os nossos jovens, de forma que agora nós vamos apertar o nosso cinto para a gente poder alçar voos e encerrar essa conferência. Hoje eu quero falar sobre uma questão muito peculiar do ser humano. Quem de nós não vive dramas? Quem de nós não passa por percalços, infortúnios na vida? Quando não é com a gente mesmo, é com alguém que a gente ama. Todos nós enfrentamos dramas, e aqueles que caminham
com o Senhor, que experimentaram um dia ter o véu removido. E todos nós já tivemos esse véu removido, porque compreendemos que estamos numa nova aliança, estamos em Cristo, celebrando a graça libertadora e salvadora de Jesus. Não mais estamos vivendo na lei que aponta para Cristo, mas a graça de Cristo nos leva à salvação eterna. Dentro disso, nós que estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados dia após dia, mas nós vivemos dramas. E eu quero falar um pouquinho dessa questão intrapessoal da gente, porque às vezes esses dramas que nós vivemos, nós os vivemos de forma muito solitária. E o personagem que escolhi foi um personagem que me trouxe alguns princípios, algumas questões para ser trabalhada com os irmãos nessa noite aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, eu quero agradecer a Deus também por você, internauta, que está ligado fielmente aqui nesse canal da Primeira Igreja Batista de Esperantinópolis. Eu trago a você o abraço do nosso nobre pastor, presidente, o anjo desta igreja, o pastor Francisco. Tá bom? Tudo bem? Você conseguiu abrir a sua Bíblia? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande um homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, entretanto, todavia, era leproso. Saíram tropas da Síria e da guerra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara, oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está na minha cidade, lá em Samaria, na verdade. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor: Senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria a Naamã: então faz o seguinte, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E partiu ele e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: poxa, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta aqui em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se aborreceu com esse negócio, dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, sabe, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria a minha vida. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas aqui de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram:
meu pai, se te houvessem dito o profeta alguma coisa estranha, difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu Naamã, mergulhou no rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua palavra. Pedimos agora a graça do Senhor sobre nós, para que possamos ministrar essa mensagem de forma que venha a alcançar os corações que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e daqueles que estão espalhados, ouvindo e assistindo através deste aplicativo. Pedimos a bênção do Senhor. Abra a nossa mente, desobstrua os canais auditivos e espirituais da gente, para que a gente consiga ouvir o recado do céu, em nome de Jesus, amém. O drama de um herói nacional. O que nós vemos ao olhar na história de hoje é que o principal personagem, chamado Naamã, ele convivia com um problema que ele sentia na pele, literalmente, e esse problema físico gerou um drama interior que o acompanhava todos os dias, por onde quer que ele fosse, independente das suas conquistas pessoais, profissionais, como um militar e familiares. E quando olhamos no dicionário a definição da palavra drama, para entendermos melhor o que se passava com Naamã, descobrimos que significa acontecimento comovente e trágico. Isso é um drama, e nada é mais comovente e trágico do que descobrir que se tem uma enfermidade séria em seu corpo. Naamã tinha hanseníase, a lepra mais conhecida. E geralmente um drama é originado por uma situação que nós não conseguimos resolver sozinhos. Você, por exemplo, Deus que nos livre e guarde, mas quando a gente está subindo ao elevador e falta luz, você começa, aperta daqui, aperta ali, você soca o teto, você aperta todos os botões, porque na hora do pavor, você não tem paciência de olhar o que está escrito aqui, alarme. Dependendo do seu estado emocional, você está apertando todos os botões, chutando aquele negócio, para ver se abre. E quando você se pega não obtendo sucesso nas suas tentativas de sair dali e abrir aquela bendita porta, então um drama se instala. Um drama se instala quando você tenta vencer algo que parece ser maior do que você, e você não consegue, então se instala um drama. E isso incomoda muito. Geralmente um drama é originado por uma situação que não conseguimos resolver, ou por uma situação, uma circunstância que foge do nosso controle e que nos incomoda bastante, que nos rouba o sono. E muitas vezes o homem, ele não consegue lidar por muito tempo com uma realidade desconfortante, desfavorável na sua vida. Vem logo o desespero, a crise, o medo, o receio, o pavor, a dúvida, os porquês, o cansaço, a fadiga, a ansiedade e até, em alguns casos, a depressão. E então pronto, o drama está instalado, e é como agora se livrar dele, como agora escapar dessa situação. Esse drama que vem sorrateiramente e nos acompanha, e começa a fazer parte do nosso viver, começa a se assentar conosco à mesa do café da manhã. Esse drama se assenta conosco no almoço, no jantar, e quando nós fechamos a porta do quarto e achamos que estamos sozinhos, o drama também está ali, não nos deixando um só momento, mesmo naqueles dias de vitórias aparentes. Ele está lá, presenciando tudo, para depois nos maltratar quando estivermos a sós. A verdade é que não sabemos lidar com aquilo que
Acontece contra a nossa vontade, que chega de surpresa, sem mandar aviso prévio. E os dramas vividos pelo homem, ele pode ser oriundos, por exemplo, de decisões erradas. Um drama pode chegar na vida de uma pessoa como algo, por exemplo, consequências de pecados. Mas o que, pastor? Um drama pode ser instalado na vida de um ser humano, por exemplo, por abusos sexuais, maus tratos na infância, erros médicos, deficiências físicas geradas por acidentes, gravidez como fruto de um estupro ou um incesto. E como estamos acompanhando na história de Naamã, os dramas podem ser gerados por enfermidades físicas. O texto nos mostra que Naamã era um grande homem, não no aspecto físico, mas ele era um grande homem no aspecto militar, profissional, um homem de muitas conquistas, um homem de muito respeito, um homem valoroso, um herói nacional de seu país. Mas contudo, nós lemos no primeiro versículo: porém, entretanto, contudo, todavia, ele era um homem leproso. E isso nos faz entender que ele, quando colocava a farda de capitão, de comandante do exército sírio, ele era um herói bem-sucedido. Mas quando tirava aquela farda, quando tirava aquela capa, enfrentava um grande drama, quando se enxergava ao olhar-se no espelho. Assim, nós sabemos que existem muitos pais, mães, filhos, homens, mulheres, jovens, verdadeiros heróis da própria história. Eu estou pregando para heróis aqui, eu estou pregando para pessoas aqui bem-sucedidas, eu estou pregando para pessoas aqui bem resolvidas no aspecto sentimental, amoroso, familiar, conjugal. Eu estou pregando para jovens aqui que têm já a sua vida encaminhada na parte estudantil, na parte profissional. Eu estou pregando para pessoas aqui que são verdadeiros heróis da sua própria história. Pessoas respeitadas na sua comunidade, pessoas respeitadas no seu município, na sua cidade, entre os vizinhos, pessoas que são tidas como pessoas de grande valor na sociedade, não pelo que têm, mas pelo que são. Que são tidos pessoas assim, mas estão morrendo por dentro, enfrentando dramas terríveis. Pessoas que são ovacionadas no desfile de 7 de setembro, pessoas que onde chegam as pessoas tiram o chapéu, as pessoas gostam de estar perto, mas são pessoas que estão passando por dramas existenciais. No entanto, eu chamo você, a partir desse pano de fundo, a partir desse momento preparatório, dessa introdução, eu chamo você para que nós, à luz da vida desse moço, da história de Naamã, entendamos que o drama de um herói se dá por 3 formas, por 3 questões. Em primeiro lugar, o drama de um herói nacional, o drama de um herói se dá quando não consegue ser como ele é realmente. O texto vai dizer, começando falando dos adjetivos desse comandante, mas termina com uma vírgula e um porém. Você tem um porém, eu tenho um porém, todos nós temos uma todavia. O irmão Saulo, ministro de música, uma bênção, uma voz polida, uma voz ungida, um moço com vida no altar, mas tem o seu porém. Pastor Estevão, apesar dos seus adjetivos, ele também tem seus poréns. Porém, Naamã era um homem de alta posição pública. Ele era da mais alta patente do exército sírio, ele era um comandante. Um homem respeitado pelo posto que tinha. Imagine comigo a estante da sala dele, as paredes da sala de Naamã. Deveria ter todos os espaços preenchidos com troféus, medalhas,
placas de homenagens, reconhecimento personalizados, louros, flâmulas, por tantas conquistas nacionais. O comandante Naamã era, como de se esperar, muito bem visto pelo rei de seu país, um homem popularmente conhecido pelas pessoas, mas apesar dessas conquistas, das honras, dos títulos, das nomeações, da popularidade, das condecorações e reconhecimentos, apesar de estar sempre em evidência no cenário nacional do seu país, agradando as pessoas, transmitindo paz à sociedade, fazendo segurança pública, mas ele mesmo, no fundo da sua alma, convivia com um problema escondido por detrás da sua farda. E não era plenamente feliz. Mesmo recebendo o aplauso dos outros, ele não podia se aplaudir. Mesmo recebendo aplausos da sociedade, mas nada disso podia trazer o que lhe faltava, porque ele convivia noite e dia e noite, com um diagnóstico terrível. E que se esse problema se tornasse público, você tem noção do que era ter hanseníase naquela época? Se esse problema desse comandante, se alguém visse esse homem sem farda, esse problema dele, se tornasse público, certamente que ele seria excluído ele seria excluído da sociedade. Porque as pessoas que tinham lepra tinham que viver sozinhas, longe do povo, longe das pessoas. Você não acha que ele também seria expulso da corporação militar, do exército que servia? A sua carreira militar estava arruinada, estaria arruinada, encerrada. Então o verdadeiro Naamã, ele convivia escondido dentro de uma farda, porque pelo menos com a farda ele era aceito, pelo menos com a farda ele era visto, ele era notado, ele era querido por todas as pessoas. Mas a questão é que ninguém consegue carregar por muito tempo a dor de saber que é uma pessoa importante para os outros pelo que faz, mas que não pode ser aceito pelo que é de verdade. Não adianta, ninguém consegue por muito tempo ser outra pessoa para poder ser aceito realmente. E Naamã já estava cansado de olhar os quadros das fotos da parede de suas vitórias, ser chamado de herói nacional, mas ele mesmo não se sentia um vencedor. Você conhece alguém assim? E nós sabemos que muitas pessoas hoje se sentem assim, porque estão vivendo este mesmo drama de Naamã em suas vidas pessoais, e não aguentam mais serem de fato quem não são, tendo que fugir da verdade 24 horas por dia, com medo do que as pessoas vão dizer ou pensar delas. São pessoas que estão tendo que viver fardadas para esconder a lepra, o problema que carregam, para que ninguém descubra como realmente são. A Bíblia diz que o Senhor deu livramento aos sírios através de quem? De Naamã. Ora, Deus o estava usando para abençoar outras pessoas, quando na verdade ele mesmo não tinha sido abençoado ainda. Então era assim que Naamã vivia, como um canal de bênçãos para os outros, mas ele mesmo não havia alcançado a sua bênção. Portanto, ele vivia no meio de muita gente, mas sozinho consigo mesmo. Ele estava cercado sempre de muitas pessoas, mas sozinho na multidão, porque carregava no peito a indiferença, carregava no peito a solidão, o complexo de inferioridade e uma vontade muito grande de ser feliz. E quando as pessoas o ovacionavam, ele pensava comigo: eu não sou o que elas pensam que eu sou.
porque Naamã não conseguia ser quem realmente ele era. E muitas vezes, os problemas pessoais têm levado muitos de nós a estar aquém de quem devíamos ser. Os problemas pessoais têm nos feito estar aquém de quem nós deveríamos ser. Esse é o primeiro drama na vida de um herói. Você tem sido uma heroína, você tem sido um herói, você tem superado muitas coisas na sua vida, e você não pode jamais deixar que os dramas que aparecem ocasionalmente na sua vida limitem você. Você precisa conhecer você. Eu estou ajudando uma ovelha, um filho na fé, que sofreu um acidente agora, teve que subir a amputação, perdeu a bota dos pés aqui, essa parte da tíbia, né? E o pé, mas teve que subir a amputação, porque estava com muita inflamação. E eu tenho ajudado ele, dizendo: comece a se enxergar como você é agora. Não tenha medo do espelho. Olhe-se no espelho e diga: eu sou assim. Eu tenho trabalhado isso com ele, porque muitas das vezes as nossas limitações acabam tirando de nós o prazer de viver e refletir a glória do Senhor. Todos nós temos as nossas deficiências. Eu disse: você vai ser precisa ser a pessoa mais feliz do mundo, mesmo faltando parte da sua perna. Porque Paulo disse em oração, 2 Coríntios capítulo de número 12, Paulo teve uma experiência inenarrável com o Senhor no céu, e para que ele não se ensoberbecesse, Deus permitiu um espinho na sua carne, não literal. Alguns acreditam que era um problema físico que Deus permitiu na sua vida, outros acreditam que era um problema de ordem da questão das fraquezas humanas. Eu não sei como é que você prefere entender, só que Paulo não gostava desse espinho na carne, de forma que ele vai orar por 3 vezes, e se ele ora por 3 vezes era algo que o incomodava, e Deus não tinha trazido resposta para ele. 3 vezes me fala de perseverança. E sabes qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo, na versão super atualizada do pastor Estevão: Paulo, vamos fazer o seguinte, você já me pediu para tirar isso da sua vida 3 vezes, mas eu não vou tirar. Eu vou fazer o seguinte com você: ô Graça, vem cá, eu vou te dar tanta graça, eu vou derramar tanta graça sobre a tua vida, que você vai ser uma pessoa feliz, mesmo tendo que conviver com um espinho que eu não vou tirar da sua vida. A graça tem esse poder, sabe, irmão Saulo? Às vezes nós oramos pedindo a Deus para tirar aquela montanha que está no palmo do nosso nariz, e ficamos orando 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a resposta de Deus sabe qual é? Não vou tirar, vou fazer você ser a pessoa mais feliz do mundo convivendo com essa montanha na sua frente. Sabe por quê? Eu vou te dar o que você precisa, e o que você precisa não é que eu tire ou resolva esse problema na sua vida, é que te dê graça para que você viva com ele. Tem coisas que Deus não tira, mas Ele nos dá a sua graça para que a gente possa viver com aquele negócio na vida da gente. O que você precisa não é de resolução dos seus problemas, mas é da graça de Deus caminhando com você, por onde você for. O drama de um herói nacional se dá quando ele, em segundo lugar, espera que Deus faça as coisas como Ele quer. Se você olhar comigo no versículo 9 e 12, nós vamos observar aqui algo precioso. Acompanhe comigo aí. Veio, pois, Naamã
com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Deixa eu adiantar para você aqui. Sabe o que acontece? É que quando Eliseu saiu lá, sabe o que Eliseu fez? Eliseu não foi bater um papo com o comandante Naamã, acostumado a receber flores e a sentar no hall da fama, porque era um herói da fé. Não. O profeta disse assim: eu tenho muita coisa para fazer. Por favor, servo de Deus, vem cá, me ajude aqui. Avise lá um tal de um comandante lá da Síria, para ele fazer o seguinte: dá 7 mergulhos no Rio Jordão, que o Senhor vai operar na vida dele, tá bom? Tchau, obrigado, hein? E foi resolver a sua vida. Naamã quicou. Naamã enlouqueceu. O quê? Não existem rios melhores na minha região. Ele nem veio falar comigo. Eu vim galopando, eu vim nessa viagem achando que eu fosse encontrar um profetão que iria colocar-me de joelho, iria sentar sua mão sobre a minha cabeça, iria pedir a bênção do Senhor: tire agora a lepra, em nome de Jesus, sai. Ele criou a maneira como ele gostaria de ser curado. Ele criou a forma como ele queria ser tratado por Deus naquela situação. Vejam bem, a tropa vencedora de Naamã havia capturado uma meninazinha, uma jovenzinha da terra de Israel, que serviu como secretária, empregada ali na casa de Naamã, ajudando a sua esposa. E ela, ao tomar conhecimento daquele clima triste, talvez por nunca ver seu Naamã de bermuda ou de camiseta dentro da sua própria casa, sempre quando entrava no seu quarto, não saía mais, porque era a hora de tirar a capa. E diante da sociedade não podia tirar a capa, tinha que estar empacotado. Eu sei que porventura, ela então, olhando aquele clima todo, ela vai dizer para sua senhora que na sua terra tinha um homem de Deus. Aquela jovenzinha trabalhando por ali, esfregando aquela panela para brilhar, limpando: olha, na minha terra eu tenho, dona esposa do seu Naamã, que a Bíblia não diz o nome dela, o nome está anônimo. Eu tenho na minha terra lá um moço bom, se o seu Naamã fosse ter um encontro com ele lá. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E isso chegou aos ouvidos de Naamã. Sua esposa, naturalmente, ao deitar-se ao lado dele de noite, disse: bem, a mozão, como você chama seu esposo aí? Bem, mozão, essa menina que você trouxe para trabalhar aqui em casa está dizendo que tem um homem de Deus na terra dela. E diz que seria muito bacana vale a pena você chegar até ela lá, mozão. E logo, então, Naamã saiu, amanheceu, contou para o rei, que também não perdeu tempo, gostava muito de seu Naamã, ele era o comandante vitorioso. Disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma cartinha para esse tal de rei de Israel para receber você lá e fazer o que tiver que fazer. Então ele pediu ajuda para que Naamã, seu servo, fosse curado. Mas o rei de Israel, do versículo 2 ao versículo 7, não entendeu o pedido e disse que não era Deus para tirar a vida ou dar a vida. E o profeta Eliseu ouviu a insatisfação do rei de Israel, que não podia fazer absolutamente nada, e mandou dizer que deixasse vir aquele homem leproso chamado Naamã, porque aquele homem ia saber que há profeta em Israel. E quando Naamã chegou, o profeta mandou um mensageiro anunciar o que Naamã deveria fazer. Não foi o profeta que foi conversar com ele, como vos disse agora há pouco, mas ele mandou um mensageiro para que Naamã fosse então ao Rio Jordão e fosse ali imergido, e ele ali pudesse 7 vezes naquele exercício, blufte-blufo, 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 fosse então purificado. E Naamã não gostou da forma como o profeta havia mandado ele fazer, porque ele tinha que ir e se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã, um homem famoso, um homem renomado no seu país, agora ter que mergulhar num rio. Isto acabou inflamando o orgulho de Naamã como um herói nacional. Que negócio é esse? Mergulhar 7 vezes? Isso aí não está muito bem, não. Ele se indignou porque ele havia colocado na sua cabeça
a maneira como ele achava que seria curado. Você conhece alguém assim? E ele esperava que Deus fizesse como ele queria, e foi completamente diferente do que ele tinha imaginado a viagem inteira. E assim se deu mais um drama na vida de Naamã, porque até para ser curado, ele queria que fosse do jeito dele, e não foi. Então, o orgulho tomou conta dele. Ele se indignou, reclamou, lamentou, murmurou, julgou a maneira como o profeta de Deus o havia orientado. Ele ficou mal, com orgulho à flor da pele, porque as coisas não seriam como ele achava que fosse. Mas olha, a direção de Deus para ele, através do profeta, foi diferente. Foi completamente fora da lógica humana. A propósito, as coisas de Deus, elas são realmente assim. Geralmente elas são contrárias àquilo que nossa vontade espera, aquilo que nós idealizamos. A maneira como Deus trabalha é de forma ilógica. Nós não entendemos, apenas temos que obedecer. Mas a vontade de Deus é melhor do que a nossa, você não acha? Mesmo às vezes sendo tão estranha, mesmo às vezes não entrando na nossa mente, mesmo às vezes a gente ponderando aqui, mas isso, 7 mergulhos, por que não 1? Ele poderia orar aqui, mas 7, isso não é muito lógico. De fato, a gente quer condicionar Deus. Escute uma coisa aqui, não condicione o que Deus tem que fazer, porque Ele faz além do que pedimos ou pensamos, segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, para fazer abundantemente mais. A vontade de Deus é melhor do que a tua e a minha, ainda que pareça sem sentido, como a direção dada a Naamã, mas jamais deve ser ignorada. Se fosse você que recebesse a orientação para fazer tal coisa, para ficar livre de um problema que você gostaria muito, só que para isso você teria que ir ao Rio Jordão, mergulhar nele 7 vezes, o que você faria? É como hoje, Deus tem falado. Você precisa confiar em mim, você precisa me buscar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque quando Deus Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele também testa a nossa fé, Ele também prova a nossa vida, Ele também quer ver a nossa rendição. Senão você vai pensar assim, não vou orar porque Deus é onisciente, até o que eu vou pedir Ele já sabe. Mas aí o relacionamento que Ele quer ter com você? E aquele momento que Ele quer ver você exercitando a sua fé, utilizando essa ferramenta, esse veículo chamado fé, para que a sua relação com Ele fique cada vez mais afinada. Senhor está dizendo para você, confia em mim, ore mais, jejue, consagre. Jejum não é coisa de pentecostal, jejum é coisa de crente em Jesus Cristo. Quem falou para você que jejum é coisa de pentecostal? Eles podem estar na nossa frente, porque estão jejuando, orando, e nós ficamos o tempo todo achando que isso não é coisa de batista. Jejum e oração é coisa de quem quer mais de Deus, independente de denominação. O Senhor está dizendo, se consagre mais, se conserte, anda na minha presença e seja perfeito, faça a minha vontade, não a tua, eu vou te abençoar, você vai ficar livre disso. Sabe por que muitas vezes Deus faz assim? Não é barganhando, não, porque senão a gente não entenderia a questão da graça comum, pastor.
que a chuva cai na casa do ímpio e na casa do crente. Deus abençoe a todos, Deus abençoe todos. Deus abençoa todas as pessoas. A chuva vem para a casa do crente e para a casa do ímpio. Mas Deus é uma pessoa que Ele quer comigo e com você relacionamento. E às vezes Ele usa as nossas necessidades como um caminho que vai fazer com que a gente dependa exclusivamente de quem? Dele. Porque se fizermos como o rei Asa, que buscou mais aos médicos do que a Deus, não vamos muito longe. Médico, remédio são recursos de Deus, mas essas coisas não são Deus. São recursos, médicos, recursos divinos na terra. Remédio de Deus para a terra, para a nossa vida. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você poderia simplesmente dizer como Naamã, porque a gente gosta que as coisas sejam como nós achamos que deve ser. A gente gosta de ser detentores do poder. A gente gosta de estar com as rédeas nas mãos. A gente não gosta de perder o controle. A gente gosta, pastor Francisco, de ter explicações para tudo. Mas Deus, Ele sabe como quebrar a gente. Deus sabe como nos quebrantar. E você então questionaria Deus, por que Deus não me cura e me liberta desse problema sem que eu precise obedecê-lo? Porque quem tem que ser, por que tem que ser desse jeito? Você já pensou assim? Por que eu preciso ir até o Rio Jordão quando existem tantos rios na minha terra? Por que eu tenho que me consagrar primeiro? Será que Deus não pode me ajudar a ficar livre desse problema? Por que eu tenho que me dedicar mais? Claro que pode, Deus poderia ter curado Naamã, sem precisar ir se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Deus também pode resolver os nossos problemas pessoais. Mas muitas vezes não é como nós esperamos, porque Ele tem seus meios de nos fazer crescer no meio das dificuldades, em meio às dificuldades, e todos nós sabemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A maneira de Deus agir é diferente da nossa maneira de agir. A maneira de Deus agir é melhor do que a nossa maneira de agir. O tempo de Deus agir é melhor do que o nosso tempo. E a maneira de Deus agir não tem que ser como nós esperamos. Deus nos surpreende sempre com sua direção. Ele sempre nos dá a oportunidade de obedecê-lo quando nos mostra o que devemos fazer. Naamã ficou tão mal, porque Deus tinha o orientado diferente do que ele esperava, que foi preciso ser consolado, encorajado pelos seus próprios servos. Senhor, para aí, acaso o que o profeta lhe pediu é tão difícil assim? Se fosse algo mais difícil, o Senhor não faria? Eles abriram os olhos de Naamã para ele vencer o orgulho. Porque as coisas dessa vida, elas não funcionam como nós queremos, mas como Deus quer. Ainda mais quando se trata de uma obra de Deus na nossa vida. Deus tem sempre razão e sabe o que é melhor para cada um de nós. Você não acha? E o que nós achamos e deixamos de achar não faz o menor sentido diante da vontade de Deus, porque Ele sempre tem o melhor. E se queremos ser abençoados e estarmos no centro da vontade de Deus, então é melhor obedecer e esquecermos dos nossos achismos. Deus está trabalhando na sua vida. Você pode estar pensando, eu não estou vendo,
mas é porque Deus está agindo diferentemente como você está esperando. Jeremias 29, 11 diz assim até o versículo 13: porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, amados, Naamã só experimentou a cura da sua vida quando escolheu obedecer, não a sua vontade, mas a direção dada por Deus, que lhe foi assim entregue através do profeta. Naamã desceu as águas do Jordão. Naamã, naquela atitude, estava se humilhando, abriu mão do que ele achava, abriu mão da sua vontade pessoal, e então pôde ver o que Deus faz na vida de um homem que escolhe simplesmente obedecer e não questionar o todo-poderoso Deus. Deus desfez o drama de Naamã. Quando, pastor? Quando lhe mostrou que ele faz o que lhe apraz e não como o homem quer. Em terceiro lugar e último, o drama de um herói se dá quando ele se dobra diante de outros deuses. Quando nós olhamos para o versículo de número 15 até o 17, que nós não lemos, paramos antes, diz assim: voltou ao homem de Deus, depois que ele ficou limpo, voltou ao profeta, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não o aceitarei. Instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerei, presta atenção aqui, nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nossa, um drama de um herói nacional se dá quando ele se dobra diante de outros deuses, porque antes dessa experiência de Naamã com o Senhor, Naamã não fazia assim. Apesar do Deus de Israel ser com Naamã como comandante do exército sírio, mas Naamã não era ainda com o Senhor de Israel. Essa é a questão. Certamente Naamã, como sírio, ele adorava outros deuses. Os sírios eram politeístas, adoravam vários deuses, que na verdade não lhe dava segurança, e nem podia ajudá-lo nas suas necessidades, como uma pessoa doente que era aquele comandante. Naamã, até então, ele servia a outros deuses, mas vivia doente. Um homem sem esperança, um homem leproso, com um problema com ele mesmo, e com medo de ser ele mesmo diante de uma sociedade. O drama desse homem era agudo. Mas quando ele teve o primeiro contato com o profeta do Deus Altíssimo, ali estava se iniciando uma história de cura, libertação do drama de Naamã. Porque o próprio profeta disse ao rei de Israel: deixe ele vir e saberá que há profeta aqui na nossa terra. E se há profeta em Israel, então há Deus falando com o povo. Fale comigo: se há profeta, então há Deus falando com o povo. Se não tem profeta, Deus não fala com o povo. Se naquele tempo tinha profeta ali em Israel, na pessoa de Eliseu, para falar com o povo, era porque Deus estava falando. Assim foi a maneira que Naamã teve sua experiência pessoal com o Senhor. Vivo, o Deus vivo, todo-poderoso, que ele não conhecia.
Naamã foi curado de lepra. Muito mais, e muito mais, ele teve um drama resolvido na sua vida, que parecia interminável, depois de curado. Depois dessa experiência com Deus vivo, Naamã adorou ao Deus vivo e declarou em toda a terra que não há Deus senão em Israel. Olha, Naamã fez uma confissão pública aqui. Eu vejo um homem feliz, grato a Deus Todo-Poderoso, fazendo uma confissão pública acerca da personalidade do seu Deus. Agora, um Deus presente, um Deus que tem a sua maneira de trabalhar e arrancar de nós esse louvor. Deus conseguiu arrancar de Naamã esse louvor, a partir de um drama que ele convivia, mas que também esse drama o empurrou. Esse drama o empurrou. Esse drama o levou ao Deus Todo-Poderoso. Naamã fez uma confissão pública que nunca mais adoraria outros deuses. Esse agora era o louvor de Naamã. Essa agora era a canção de Naamã. E hoje ainda vemos muitas pessoas se dobrando a outros deuses que não podem fazer absolutamente nada por elas. Essas mesmas pessoas estão vivendo dramas terríveis e não enxergam que os deuses a quem servem não podem livrá-las das situações que estão vivendo. Naamã aprendeu, ele teve contato com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel pôde livrá-lo daquilo que pensamos, aquilo que pensávamos, e sobretudo ele pensava que iria ter que conviver com essa dor lancinante na sua alma por não se aceitar a vida inteira. Mas Deus mudou a sua história. O Deus que servimos é o Deus imutável. É o Deus que nas profundezas do Rio Jordão, quando Naamã afundou, era o Deus que movia na carne do seu corpo, e no segundo mergulho, o espírito de cura, de libertação, não só removia a lepra da carne, a hanseníase da carne de Naamã, mas fazia uma cirurgia no seu espírito, de forma que quando ele na 7ª vez se levantou, ele mergulhou como um leproso, ele mergulhou como um orgulhoso, ele mergulhou como um homem politeísta, ele mergulhou como um homem que não havia tido experiências com Deus. Mas quando ele se levantava, e na 7ª vez quando ele se levantou, ele se levanta como um homem que acabou de ter uma experiência com Deus. Ele mergulha como idólatra, mas se levanta como um verdadeiro adorador do Deus vivo. Ele mergulha como um doente, mas ele levanta um homem curado da sua lepra. Ele mergulha como um homem envergonhado, que não podia abrir a sua farda, mas quando ele levanta como um homem resolvido diante de Deus e diante da sua sociedade. O Deus que servimos é o Deus que não muda, é imutável. Esse atributo é só dele. Ele continua mesmo hoje resolvendo nossos dramas, conflitos, curando o nosso interior, o interior das pessoas que aparentemente parecem estar bem, mas ali é só por causa da farda. Quando elas chegam em casa e tiram a farda, verdadeiramente elas não se aceitam. Quantas pessoas têm medo de se olhar no espelho?
por mais que venha receber elogios da sociedade, mas quando enxerga no seu próprio espelho, quando abre a porta do seu armário, as lágrimas rolam do seu rosto, porque é ovacionada, é ovacionado, é elogiado, é elogiada no seu lugar de trabalho, mas quando se depara com a realidade da sua própria vida, quando chega em casa, percebe que o seu sucesso é do portão de casa para fora, mas a falência do portão de casa para dentro. São as melhores pessoas do portão de casa para fora, mas são as piores pessoas do portão de casa para dentro, a começar dessa própria questão pessoal, intrapessoal, de não se aceitar como deveria, e entender que o nosso valor não pode ser as condecorações da parede. O nosso valor não é aquele canudo que a gente tira retrato e manda fazer aquele quadro grande da nossa formatura e põe na sala de entrada. Ali não está o nosso valor, ali não está o verdadeiro homem, ali não está naquele retrato a verdadeira mulher, o verdadeiro homem, o verdadeiro jovem, o verdadeiro ser humano é aquele que se entende a partir daquilo que é em Deus, e não daquilo que conquista na terra. Muitas pessoas aparentemente parecem estar bem, mas sem farda, sem o disfarce, estão doentes, leprosas, e muitas delas estão convivendo com uma vida dupla, e com a farda que esconde e encobre como de fato estão. Mas Deus quer acabar com esse drama que perturba as suas emoções. Deus quer acabar com esse drama que perturba a tua alma, a tua vida, e assim como fez na vida de Naamã. Ah, queridos, eu gostaria nesse momento que você baixasse a sua fronte, fechasse os seus olhos, porque é um momento muito especial. O pastor está encerrando a mensagem, falando acerca de um drama, de um ser humano como eu e você. Estamos falando nessa noite de Naamã, e eu posso estar pregando para pessoas aqui que pode estar vivendo de aparência. Eu posso estar pregando para pessoas aqui, os nossos internautas, que estão inseridos nesse contexto, como Naamã vivia, com a fama de herói, mas por dentro um covarde, dominado pelo medo. Porque nesta noite o Senhor te diz que chegou o tempo de cura, de libertação da tua vida, e você sabe que a obra que Deus faz, antes dele tirar a lepra, antes dele limpar o estereótipo, ele limpa o interior, porque segundo o profeta Samuel para Jessé, ele diz: Jessé, Deus não vê como vê, o Senhor falou com Samuel, o profeta, Deus não vê como vê o homem, Samuel, eu olho o interior. O homem está preocupado com o estereótipo, mas eu quero olhar o interior de cada um de vocês. Você precisa ter coragem, você precisa ter coragem de tirar a sua farda, sabe? Você precisa ter coragem de tirar essa farda que esconde quem de fato você é. Não importa quais as marcas que você tem no seu corpo que intimidam você. Eu não sei quais são as marcas do seu corpo que tentam diminuir você, mas eu quero afirmar categoricamente nessa noite: Deus ama você. Não pela cor da tua farda, não pelas condecorações, não pelos troféus, não pelas medalhas estampadas no teu peito. Você vale, porque o seu valor pode ser visto há 2000 anos atrás, no Monte Caveira, num lugar muito alto. Jesus estava ali, revelando o valor que você tem. Ali, todas as vezes que Satanás confrontar você com relação à sua importância, por favor, diga: para aí, olhe para trás, e você vai encarar Jesus crucificado no Gólgota, e você vai se lembrar que o preço da sua vida, você vai se lembrar da importância da sua vida,
você vai ver o quanto você vale. Você vale um homem morrendo por você na cruz do Calvário. Você vale um Deus que deixou a sua glória, se fez homem e morreu por você na cruz do Calvário. Esse é o teu valor. Quando alguém na sua casa disser para você que você não vale nada, nesta hora você vai olhar para a cruz e encontrar-se com Jesus. Nessa hora você vai voltar a 2000 anos atrás e vai ver o quanto você vale. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Você precisa ter coragem, e quando você começar a se enxergar como Deus te vê, você vai tirar essa farda e aceitar sem resistência descer o rio de Deus para ser purificado. Você não precisa se dobrar a outros deuses. Você agora, como Naamã, está diante de um Deus vivo aqui. Para ser curado dessa lepra, para ser curado desse problema, do pecado, que tem gerado dramas existenciais na vida da pessoa. E você ouviu que o drama de um herói se dá quando ele não consegue ser como realmente é. Se dá quando ele espera que Deus faça como ele quer, e quando ele se dobra diante de outros deuses. Naamã foi curado depois que obedeceu, depois que mergulhou no rio de Deus. Então não perca a oportunidade. Olha, não queira ser um herói para os outros e conviver com um drama dentro de você para sempre. Não é isso que Deus projetou para você. Você não precisa mergulhar no rio de Jordão hoje. Você não precisa pegar um avião aqui para Israel. Não faça isso. Porque Deus providenciou o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Ninguém aqui vai procurar Rio Jordão. Ninguém aqui vai pegar, vai para Tel Aviv, para Israel, Jerusalém. Não precisa. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E a maior lepra que as pessoas podem ter hoje é a lepra do pecado. E é ele que gera os maiores dramas na vida das pessoas. Você pode ficar liberto desta lepra, que mais do que o corpo, ela está adoecendo a tua alma. O pecado é a maior enfermidade na vida do homem. O câncer, a AIDS, a lepra podem até destruir o seu corpo físico, mas não podem destruir a tua alma, porque o pecado, ele é uma doença que pode separar o homem de Deus por toda a eternidade. Mas apesar disso, Jesus está aqui e ele pode curar você. O sangue de Jesus é o remédio para trazer libertação para a tua vida. Não resista como fez Naamã por um momento. Creia que a solução para este drama da tua vida e para esse problema da sua vida está em confiar naquele que faz novas todas as coisas. Confiar em Jesus, que com o seu sangue derramado na cruz te purifica da maior de todas as enfermidades, de toda a lepra espiritual, de todo o pecado que te prende e te escraviza, roubando de você a oportunidade de viver livre. Se aproprie do sacrifício de Jesus na cruz. Ele é mais poderoso do que as águas do Rio Jordão. Se aproprie do sacrifício de Jesus. Naamã naquele tempo precisou do Rio Jordão. Deus usou o Rio Jordão como um artefato, como um simbolismo da lavagem, não só do seu corpo físico, mas pelo que nós vimos no texto, Deus também restaurou a questão espiritual de Naamã, porque ele disse que não sacrificaria a outros deuses mais. Então Deus restaurou também a sua vida espiritual. Ali foi Naamã. E hoje você, se você confessar a sua lepra, o seu pecado, o sangue de Jesus te purifica agora desse pecado que perturba você, que tem roubado o teu sono, que tem levado você a sentir medo de olhar para você mesmo. E Deus contempla o quebrantamento na sua vida. Deus contempla agora a confissão dos seus lábios. Deus contempla agora na sua vida aquilo que Ele precisa enxergar em você e em mim: um coração contrito e quebrantado. Nós vamos ouvir uma canção direta aqui com o nosso músico, adorador do Senhor.